Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, glória a Deus pela sua vida mais uma vez. Vamos então, a partir de agora, ler dois versículos muito importantes para a nossa interpretação preterista sobre a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Se encontra em Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Agora João, capítulo 21, versículo 22 e 23. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Bom, estamos diante de duas mensagens, dois versículos muito importantes para nós que cremos no preterismo completo. O que você, meu irmão querido, consegue enxergar nestes dois versículos que nós lemos? Bom, lá em Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, Jesus declara que o sumo sacerdote que o entregou aos romanos para execução veria o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Já em João, capítulo 21, Jesus diz que o apóstolo João permanecerá vivo até seu retorno. Isso é muito claro. E tem mais um versículo que precisamos ler. Veja, se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28, todo o capítulo também de Mateus, capítulo 24, e Marcos, capítulo 8, versículo 38, 9, 1. Bom, abençoados, vamos ler apenas Mateus 16, 27 e 28 na versão Textus Receptus, né? É uma versão do Novo Testamento chamada Textus Receptus. Diz o texto: Porque o Filho do Homem vem na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, vós sois os 150 que não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meus irmãos, essa versão Textus Receptus, vocês já conhecem, aqueles que já acompanham o nosso canal conhecem. Essa é uma versão que o sistema religioso deixou de usar século passado, principalmente quando eles começaram a intensificar mais, né? Começou a surgir esse movimento futurista para a volta de Jesus. Isso mesmo. Se você pensa que esse movimento é um movimento antigo, não, abençoado. Esse movimento futurista é bem recente. Então, todas essas passagens, elas estão se referindo à vinda de Jesus, não é verdade? Se você, irmão, sinceramente, se você vivesse naqueles dias e escutasse isso da boca de Jesus, o que você pensaria? Que essa vinda seria naqueles dias, sim ou não? Por causa das declarações como essas, né? Então, os discípulos, todos eles, acreditavam que Jesus voltaria dentro de muito ainda de suas vidas aqui, por causa de textos iguais a estes, espalhados por todo o Novo Testamento. Ou seja, os livros bíblicos escritos em grego. Não posso ignorar esse fato, mas vocês sabem, foi isso que a tradição fez. Ela passou por cima dos escritos, ela passou por cima de toda a cultura que Jesus vivia naqueles dias e trouxeram para a cultura nos dias de hoje. Porque eles, ao agendarem a vinda de Jesus para daqui a um segundo para o futuro, eles desconsideraram essas passagens. Então a interpretação preterista completa é isso, irmão, não passar daqueles dias, ou seja, achar na história dos dias do primeiro século evidências da parúzia de Cristo, que a tradição chama de segunda vinda. É nisto que vamos basear esta mensagem de hoje, que é provar que a parúzia de Jesus foi para aqueles dias, inclusive com sua aparição. E uma dessas aparições ocorreu no ano 66 depois de Cristo. Mas vamos ver mais um ponto aqui. A segunda vinda, ela é descrita em detalhes em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 14, que já está aparecendo para vocês aí. Aqui Jesus monta num cavalo branco, liderando o quê? Um exército de anjos a cavalo nas nuvens. Não é isso que diz o texto? Atenção, dois historiadores não cristãos do primeiro século, Flávio Joséfo e Tácito, eles registraram um exército angelical, atenção, em cima dessa passagem aí,
vista nas nuvens por todos no início da guerra judaica. É isso mesmo. Este exército nas nuvens, visto em 66 depois de Cristo, cumpre literalmente as descrições da segunda vinda, exatamente como vocês estão vendo aí em Apocalipse capítulo 19. E no versículo 19, João vê a besta e os reis da terra e seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra Jesus e seu exército. Isso aí, meus irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 19, se cumpriu quando o rei Agripa II, ou II, e a rainha Berenice, sua esposa, os governantes sobre a Judéia daqueles dias, acompanharam o exército romano e forneceram milhares de tropas auxiliares. Para quê? Para aumentar o cerco a Jerusalém durante a guerra judaica. No cenário, estava para acontecer o quê? Uma batalha. A visão atual de João sobre a queda da Babilônia, no fim do versículo 10, deste mesmo capítulo de Apocalipse, ou seja, do verso 10 ao verso 19, então começa o quê? Uma outra visão. No verso 11, João recebe outra visão, começando com a segunda vinda de Cristo. Está aí. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui ele vê Jesus o quê? Liderando os exércitos do céu sobre os céus de Israel. O que eu estou falando aqui para vocês é que nós vamos trazer evidências a partir de agora de Apocalipse capítulo 19, versículo 11, quando Jesus vem liderando os exércitos. Um evento estranhamente semelhante ocorreu em junho ou julho de 66 depois de Cristo, no início da pior guerra da história de Israel, a guerra de Israel com Roma. Então o relato de Joséfo parte desse princípio, olha. No 21º dia do mês de Artêmisios, um certo fenômeno prodigioso e incrível apareceu. Suponho que o relato disso pareceria uma fábula se não fosse relatada por aqueles que ouviram. E se os eventos que se seguiram não fossem de natureza tão considerável que merecessem tais sinais, pois antes do pôr do sol, atenção, carros e tropas de soldados em suas armaduras foram vistas correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Isso está registrado no livro histórico de Joséfo, As Guerras dos Judeus. O historiador judeu do primeiro século, Joséfo, descreve o quê? Um exército celestial nas nuvens, muito parecido com o exército que Jesus lidera lá em Apocalipse, no capítulo 19, dos versos 11 ao 14. E teve mais historiadores, tá, abençoados? Historiadores conceituados e que foram provados sua existência, ou seja, é real. Hoje a história reconhece tanto Tácito como Joséfo. O historiador pagão do primeiro século, Tácito, vou falar dele agora, também menciona este evento. Tá aí, ó, diz ali o texto. No céu apareceu uma visão de exércitos em conflito de armaduras reluzentes. Então, todos avistaram esse fenômeno que acontecia no céu. O pseudo-Egésipo, é esse mesmo nome, irmão, um importante autor cristão do século IV, também descreve a vinda de Cristo nas nuvens com seus anjos poderosos naquela época, quando aconteceu isso aqui. Diz lá no seu livro Pseudo-Egésipo. Uma certa figura apareceu de tamanho tremendo, que muitos viram, assim como os livros dos judeus revelaram. E antes do pôr do sol, de repente foram vistos nas nuvens carros e formações de batalhas armadas, pelas quais as cidades de toda a Judéia e seus territórios foram invadidos. Então, Egésipo, historiador do IV século, ele também registrou em seu livro que pessoas realmente presenciaram isso, foram testemunhas desses fenômenos. Outro também que relatou foi o historiador judeu medieval Sefer Iosipon. Ele expõe esse exército angelical no céu justamente em 66 depois de Cristo, dizendo o seguinte: além disso, naqueles dias foram vistos carros de fogo e cavaleiros, uma grande força voando pelo céu, perto do chão, vindo contra Jerusalém e toda a terra de Judá. Todos eles cavalos de fogo e cavaleiros de fogo. Aí está a referência do livro que ele escreveu e deixou para nós. Os paralelos entre esses três relatos e Apocalipse capítulo 19 são realmente, queridos, impressionantes, não é verdade? Vejam como a história, ela nos dá o suporte que nós precisamos para esclarecer a parúzia de Cristo e cravar que foi naqueles dias.
No entanto, no relato de Iósipo, pode-se ver um paralelo com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Foi explicitamente e literalmente cumprido em 66. Está ali, ó. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu em fogo ardente com seus anjos poderosos. Irmãos, esse historiador, ele acrescentou o fato de que este exército angelical no céu em 66 depois de Cristo era composto de cavalaria que ardia com fogo, literalmente cumprindo essa passagem. E não somente satisfaz Tessalonicenses, atenção, como também satisfaz a outros escritos do Antigo Testamento. Não somente acontece esse paralelo com o que estava acontecendo com esse historiador Iósipo, como também alguns capítulos aqui que eu vou citar do Antigo Testamento. O primeiro é o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 15, Salmos número 68, versículo 17. Aí está se fazendo a referência ao Monte Sinai, né? Mas também comparando que os carros de Deus são parecidos com esses que foram avistados por esses historiadores e todos os viventes daqueles dias. Agora, Abacuque, capítulo 3, versículo 8. Então, exatamente, irmãos, como descreve Iósipo. Vamos ver de novo? Olha lá. Diz ali o texto desse historiador. Irmãos, isso é surpreendentemente incrível. E mostra de forma literal esse acontecimento, essa vinda, a parúzia. A vinda de Cristo na presença de anjos de fogo montados em cavalos e carruagens, registrada em 66 depois de Cristo e predita em 2 Tessalonicenses, espelha a vinda do Senhor lá em Isaías capítulo 66, versículo 15 que nós lemos, de uma forma surpreendentemente literal. Também as descrições da vinda do Senhor em julgamento em Salmos número 68, versículo 17 e Abacuque capítulo 3 também são descritas de maneira semelhante. Curiosamente, o exército ardente de cavaleiros angelicais e cocheiros de 66 depois de Cristo não foi a primeira vez que um espectro como esse foi registrado em Israel. Não foi. Já tivemos, por isso que nós estamos tratando aqui, queridos, de tradição bíblica judaica. Lá no tempo dos reis de Israel, aconteceu também um fato semelhante em 2 Reis, capítulo 6. Eliseu é protegido por um exército de anjos, como aqueles que deveriam acompanhar Jesus durante a segunda vinda. Este exército ardente de anjos é descrito exatamente como o exército de cavaleiros, cavalos e carruagens de fogo, registrado por Iosipom. Olha aí, está aparecendo para vocês aí 2 Reis, capítulo 16, versículo 17. Então, isso não somente aconteceu naquele momento, em 66 depois de Cristo. Isso foi visto também no Antigo Testamento. E você pode observar que em ambos os casos, um exército de cavaleiros angelicais apareceu como cavaleiros e carros de fogo. Porque os anjos de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, e aqueles descritos por Iósipo em 66 depois de Cristo, aparecem como seres de fogo. E por que 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, sugere que Jesus deveria assumir a forma de fogo ardente durante sua segunda vinda? Embora, meus amados irmãos, o corpo da ressurreição de Jesus se parecesse fortemente com seu corpo físico, enquanto ele ainda estava na terra, isso parece ter mudado depois que Jesus ascendeu ao céu. E isso pode ser comprovado lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 9, versículo 3 ao 6 e Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 16. Vocês anotam essas passagens, tá, queridos? Depois de sua ascensão, o corpo de Jesus, conforme descrito no restante da Bíblia, assemelha-se muito às descrições bíblicas do Pai Celestial e de outros seres no céu, irradiando o quê? Um brilho ardente. Lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 26 e 28, está aparecendo para vocês, Ezequiel descreve o quê? Uma visão de Deus no qual, como as descrições de Jesus em Atos capítulo 9, versículo 3 e 6 e Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 16, disse que Deus brilha com brilho glorioso. Olha aí essa passagem. E aí está lá, né? Eu vi que do que parecia ser a sua cintura para cima, ele parecia um metal brilhante, como se estivesse cheio de fogo. E que de lá para baixo parecia fogo. Uma luz brilhante o cercou, como a aparência de um arco-íris nas nuvens, e em dia chuvoso, assim era o brilho ao seu redor. Esta era a aparência, semelhança da glória do Senhor. Meus queridos, eu tive a curiosidade, só para efeito aqui para a gente, só para vocês terem uma noção, eu tive a curiosidade
Só para saber como seria essas descrições de Ezequiel que vocês estão vendo aí, como seria na realidade. Eu peguei uma dessas inteligências artificiais aí de desenho e eu coloquei justamente essa porção de Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 a 28. E olha no que deu, irmãos. São 4 imagens, está aparecendo aí para vocês. A primeira, essa imagem lá de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 a 28. A segunda imagem, olha só que incrível, né? Será que Deus é assim, irmão? Seriam essas imagens de Deus? A imagem número 3, desculpa aí. E a imagem número 4. Irmãos, o fato é que ninguém sabe. Claro, nunca ninguém relatou ter visto Deus, a não ser através de uma figura de linguagem iguais a essa daí. Isso aí, abençoa, é só uma distração. Mas vamos voltar aqui. Embora Jesus nunca seja identificado à frente desse exército angélico, nas nuvens, eu creio que está claro que foi ele. Ao longo de seu ministério, Jesus predisse que ele viria nas nuvens, na presença do exército celestial, durante a vida dos presentes, durante seu ministério. Por isso que eu fiz questão de ler aquelas 3 referências, avisando, né, Jesus falando que João estaria vivo, né, ainda estaria vivo quando ele viesse. Os sacerdotes que julgaram Jesus, alguns deles veriam o Filho de Deus vir nas nuvens, e aquela passagem de Textos Receptus, né, que eu gosto, porque ali tem até um número de pessoas que ficariam vivas. Se esse evento sobrenatural realmente ocorreu, o que literalmente cumpre Apocalipse capítulo 19, versículo 14, e todas as outras descrições bíblicas sobre a segunda vinda, então Jesus deve ter estado presente à frente destes exércitos nas nuvens, desses relatos que eu trouxe para vocês, desses historiadores. Inclusive o Flávio Joséfo, o livro dele, A Guerra dos Hebreus, era distribuída pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil. E outras, se vocês foram procurar também Tácito ou Ióssipo, tá, ou Egésipo, vocês vão ver que são historiadores que todo mundo, a história, ela cientificamente comprova que existiram naqueles dias. Além disso, se Jesus tivesse sido identificado à frente deste exército, pode ser considerada uma forte evidência de que o relato do exército nas nuvens, como um todo, é uma interpolação cristã espúria ou inventada, destinada a fins apologéticos. Ou seja, seria algo inventado. Se isso aí não foi identificado como Jesus à frente e algo inventado pelos cristãos para apoiar as suas doutrinas, logo, toda a sua apologia à Bíblia, ela está destinada à mentira. Visto que estes historiadores não são cristãos, não familiarizados com os detalhes da escatologia cristã, não. Nunca se esperaria que Tácito ou Flávio Joséfo fizessem tal identificação. O fato que estamos falando com vocês aconteceram naqueles dias. Mesmo depois de sua ascensão ao céu, Jesus ainda aparecia ocasionalmente a seus discípulos, como está registrado em Atos capítulo 9, versículo 3 e 7, capítulo 22, versículo 17 e 18, Atos 23, versículo 11, Apocalipse 11, capítulo 1, versículo 9 ao 20. Da mesma forma, Cristo também parece ter feito uma série de manifestações durante a parúzia. Talvez a mais convincente dessas aparições tenha ocorrido no início da Guerra Judaica em 66, como nós destacamos aqui nessa mensagem. O fato de Cristo ter aparecido no início da Guerra Judaica cumpre Apocalipse capítulo 8, versículo 5 e Apocalipse 14, 14, que aludem à nuvem de glória, significando o quê? A presença de Cristo nas nuvens antes do início das 7 trombetas e taças. Veja aí Apocalipse 8, 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre uma nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Irmãos, neste momento, Jesus parece ter aparecido visivelmente nas nuvens, como o Senhor havia feito lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 ao 26. Vocês conhecem essa profecia de Ezequiel. Depois vocês leiam. Ela aponta para 4 seres viventes, onde é uma imagem poderosa da glória de Deus, cumprindo literalmente todas as descrições bíblicas da segunda vinda, incluindo a aparição de Cristo a cavalo, liderando um exército no céu, em Apocalipse capítulo 19. Esta vinda de Cristo corresponde exatamente à vinda do Senhor, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, em todas essas referências aí, tá bom, abençoado? Tá aparecendo para vocês aí.
Os cavaleiros e carros vistos no céu em 66 d.C. também são remanescentes do Salmo 68, 17 e Zacarias capítulo 6, versículo 1 a 8, e são uma correspondência idêntica aos cavaleiros angelicais e carros de fogo lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o primeiro dos 4 cavaleiros monta um cavalo branco. Este cavaleiro é Jesus Cristo, que monta o mesmo cavalo branco em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Lá em Apocalipse 6, 2, olha aí. Como Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8 aconteceu antes do toque das 7 trombetas e taças, esse exército de cavaleiros, descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8 e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16, deve ter aparecido no início da revolta judaica lá em 66 d.C. E, curiosamente, um exército angelical de cavaleiro foi visto precisamente neste momento, o início da revolta judaica em Iar, que é junho ou julho de 66 d.C. Meus queridos irmãos, é muita informação. É por isso que eu peço a vocês para anotarem esses versículos e depois vocês fazerem um estudo. Vocês vão vendo, pautando o vídeo, vão fazendo seus estudos para chegar ao que nós estamos querendo passar para vocês. É muita informação, mas é importante passar isto. Irmãos, nós estamos chegando sim ao fim de mais uma mensagem. Tá bom, abençoados? Então, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 979 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no 1º século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que Jesus ainda virá. Ele disse que seria em sua geração. Quem será que está mentindo? Jesus ou os sábios da oposição? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que o Apocalipse não aconteceu. Jesus disse a João que seria em pouco tempo. Quem será que está enganado? Jesus ou os donos dos templos? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que o evangelho não foi pregado. Paulo em Romanos diz que toda a terra ouviu sua palavra. Quem será que está mentindo? A Bíblia ou os líderes de fachada? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que a verdade está escondida, mas a graça de Deus foi revelada a todos.
Quem será que está mentindo? Jesus ou os cegos orgulhosos? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Saia da ignorância, abra os olhos para a verdade. A luz da graça brilha, dissipando a escuridão. Não se deixe enganar por falsas doutrinas. Busque a sabedoria e a revelação. Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem oportunidade de chamar Jesus de mentiroso.